sejam bem-vindos ao programa Minuto Agro. Nosso debate de hoje, Compliance no agronegócio. Nosso entrevistado, advogado Leandro Melo Frota. Ele que é especialista em Direito do Agronegócio, Direito Ambiental, doutorando em Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vindo ao programa Minuto Agro, doutor Leandro. Poxa, muito obrigado. É uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer a todos, agradecer a Assembleia, especialmente a você, tá, pelo convite. Tenho certeza que hoje vai ser um dia totalmente especial para a gente. Quando nós falamos sobre atividade no agronegócio, especificamente na agropecuária e também na agricultura, nós sabemos que vários segmentos envolvem também esse setor e essa economia. Razão de termos várias normas, várias legislações, algumas regulamentações, e nós temos até atividades que hoje ainda não são nem mesmo norteadas por parâmetros legais. Nesse sentido, qual a importância que o compliance hoje ocupará em relação à cadeia do agronegócio? Olha, excelente pergunta. Em primeiro lugar, hoje em dia a gente não consegue mais imaginar a nossa agricultura, tá, sem ela estar aliada a um programa sério de integridade, à sustentabilidade, aos princípios das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, do Pacto Global da ONU. Hoje o próprio MAPA ele tem um selo de integridade, então há uma tendência, tá, que as cooperativas, que as empresas do agronegócio, que elas tenham cada vez mais programas de conformidade, que é de compliance. Hoje, para vocês terem uma ideia, para obter um financiamento, seja ele privado ou público, os bancos estão realmente passando uma lupa se o agronegócio ele tem sustentabilidade ou não. Tá? Inclusive, a Federação dos Bancos ela fez uma resolução que é a SARB 14, tá? Que é Sistema de Autorregulação Bancária, que trata sobre o quê? Trata sobre como é que os bancos têm que olhar para os empreendimentos, para financiar os empreendimentos do agronegócio. Então tem toda a questão voltada para a sustentabilidade, para programa de governança, se há trabalho escravo, se há, por acaso, programas de, por exemplo, defesa de gênero, tá? Ou seja, equiparar homens e mulheres, ainda mais no agronegócio. Nosso agronegócio, a força feminina é muito poderosa. Temos uma ministra mulher, não é a primeira, já tivemos uma outra ministra mulher, que inclusive presidiu a Confederação Nacional da Agricultura. A nossa ministra foi presidente da poderosa Frente Parlamentar, ou seja, uma mulher. Então, hoje, não se dá mais, não tem como mais olhar para o agronegócio e olhar para qualquer tipo de programa se não pensar que aquela empresa, aquela cooperativa, ela tem ou vai ter que ter um programa rígido e sério de compliance. Uma das cadeias fundamentais que dão suporte ao agronegócio é também o setor ambiental. E nós sabemos que cada dia que passa, o setor ambiental vem cuidando dos riscos que podem trazer os impactos para o meio ambiente. Razão pela qual a sustentabilidade, sim, é um dos segmentos e um dos canais que hoje muito se utilizam nos programas e nas instituições quando nós falamos do agro. Nesse sentido, quando a gente trata de sustentabilidade, o compliance, ele vem dar esse suporte a esta sustentabilidade dentro da cadeia do agronegócio? Então, Josi, o que acontece? O MAPA, o nosso ministério, saiu na frente, tá? Criando esse selo de integridade. Por que ele saiu na frente? Porque existe um projeto de lei, que se eu não me engano é o 5442 de 2019, do deputado Rodrigo Agostinho. Quem é o deputado Rodrigo Agostinho? É o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, que cria o quê? Cria o compliance na administração pública. Ou seja, ainda não é lei, tem que passar ainda pela Câmara, pelas comissões temáticas, depois para o Senado, mas o MAPA sai na frente. Mas o que esse projeto de lei diz que é interessante para a gente, que é tendência, é futuro, os bancos já fazem isso já, quando eu falei da SARB 14 e o do BNDES, que também tem um voltado para frigorífico. Ele simplesmente diz o seguinte: as empresas que
primeiro, ele é compliance na administração pública. Então, ministérios, autarquias, empresas públicas, empresas de economia mista vão ter que fazer a sua governança, o seu plano de integridade. Primeiro ponto. Segundo ponto, essas empresas, autarquias, ministérios, elas estão proibidas de investir, tá? Financiar, fomentar, o termo que for, empresas que não tenham um plano, tá? Não tenham compliance ambiental. Então, imagina só, hoje nós temos o Plano Safra, hoje nós temos várias linhas no Ministério da Agricultura de Políticas Públicas e você sabe bem disso, tá? Você conhece profundamente essas linhas. Temos, por exemplo, o Agro Norte, o Agro Nordeste, cada uma ali na faixa de 3.400, 3.500. Imagina aquela cooperativa, aquela empresa, aquela associação não puder participar dessa política pública, não puder captar esses recursos, não importa se é no próprio Ministério, banco público, banco privado ou próprio INCRA, enfim, alguma autarquia financiando, fomentando, porque ela não tem um plano de integridade ambiental. Hoje, nós já, eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade de ministrar uma aula ou de palestrar, a área ambiental ela não é mais ideológica. Acabou esse discurso. Tá? Hoje, o desenvolvimento sustentável, ele faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. O nosso agronegócio, ele é altamente sustentável. A China mesmo, agora, acabou de dar uma declaração dizendo que vai comprar carne de países que realmente tenham sustentabilidade na sua carne, não importa se ela vai ter que pagar a mais, é por isso que ela faz questão. Então, o mundo hoje, ele já mudou, a área ambiental deixou de ser aquela área que eu gosto de dizer, aquelas pessoas que sonham apenas em mudar o mundo. Hoje, todos nós, no nosso dia a dia, as empresas, as instituições, importa o tamanho da empresa, cooperativa, todas elas estão realmente tendo que internalizar para dentro delas, ou seja, internalizar a área ambiental, as resoluções, o licenciamento ambiental, enfim. Por isso que, por exemplo, a ONU ela lançou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos. O Pacto Global da ONU é o braço privado da ONU, porém, quando você olha para o pacto, você encontra o quê? Empresas, terceiro setor, municípios, assembleias, governos do estado, cooperativas, enfim, todo mundo entrando no pacto, todo mundo afirmando que aquele local onde ele trabalha ou onde ele exerce uma liderança que vai realmente seguir os princípios do desenvolvimento sustentável. Que, em resumo, qual é? A gente ter o direito de utilizar, tá? Ter o direito à saúde, ter o direito à moradia, à água tratada, mas sabendo que nós não podemos explorar ao ponto de nossos filhos e nossos netos não poderem ter. Então, isso que é mais ou menos o princípio do desenvolvimento sustentável que todos nós aqui estamos utilizando. Quantos governos não têm já leis, por exemplo, incentivando o uso de energias renováveis? O nosso próprio agro, que é campeão em energias renováveis, biogás, agora mesmo as famosas CBIOS, que cada vez mais cresce, voltada para a área da cana, né, o segmento de cana-de-açúcar, os créditos de carbono, enfim. Então, hoje, o nosso agro ele é cada vez mais sustentável, ele já internalizou, inclusive, os princípios das ODS, como, por exemplo, acabar com a fome. Olha, nós fizemos um grande programa que é o Fome Zero. O Brasil hoje ele tem condição de não só produzir energia cada vez mais limpa, como produzir alimentos. Esse é o nosso agronegócio. Então, hoje não dá mais aquela conversa antiga, aquela briga antiga que uma coisa é o agro, outra coisa é o meio ambiente, eles não sentam numa mesa, são coisas diferentes, já está superado há muito tempo. Inclusive, a gente percebe muito isso no Congresso Nacional, quando a gente vê as duas frentes sentando para conversar e para colocar projetos importantes para o país para andar. E por falar em projetos importantes, o selo Agro Mais Integridade
foi criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2017. Um dos pilares é a governança cooperativa, né? E ela vem trazer também o compliance. Nesse sentido, gestão, empresa, agronegócio. O compliance é extremamente essencial para que a gestão seja efetivamente feita dentro de uma empresa, dentro de uma fazenda e dentro de todo o setor, desde o varejo até o consumidor? Olha, é o que nós falamos aqui, é essencial. Tá? Existe aquela frase famosa, tá? Mas eu não vou falar a frase toda, vou dar que é: a pessoa não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, tá? O que isso quer dizer? Hoje, óbvio que todos nós, né, quando diz assim, a grande maioria, nós somos honestos, nosso agronegócio é ético, nosso agronegócio, ele não suborna, ele vende respeitando o nosso meio ambiente. Isso é óbvio, isso já há muito tempo, por isso que o Brasil é campeão no agronegócio. Só que não basta você ser, você tem que mostrar que é. Ou seja, e é isso que o compliance vem. Quando uma empresa cooperativa, enfim, ela tem o seu compliance já bem estruturado, ela só tem a ganhar. Por quê? Primeiro, que ela tem um super green marketing, né? Ou seja, ela pode dizer assim, olha, eu respeito o meio ambiente, eu estou plantando e respeito o meio ambiente. Exemplo, o nosso café. Nosso café é altamente sustentável. E, inclusive, quando você olha lá as embalagens, está bem claro. Ou seja, então, você tem um super green marketing. 2, os mercados europeus, eles estão cada vez mais exigentes. Eles estão querendo que quem venda para a Europa comprove que de fato não está desmatando, que não está explorando comunidade indígena, que respeita a mulher, ou seja, a equidade de gênero, que respeita pessoas de, por exemplo, de outras etnias, enfim. Tá? Isso são os princípios do Pacto Global da ONU. E, acima disso, que respeita as leis anticorrupção do nosso país e dos outros países, ou seja, que não suborna, que não frauda. Tivemos casos assim de empresas que eu não vou citar, mas que fraudaram a área ambiental delas, e quando isso ocorre e é descoberto, quem perde é óbvio, é o meio ambiente. Depois também o consumidor, porque ele é enganado, né? Mas a empresa perde muito. Por quê? Primeiro, as suas ações, elas quase são dizimadas, elas chegam a virar quase pó. Por quê? Porque você, quando compra um produto acreditando que você está comprando algo que não tem trabalho escravo, que você não polui, que você não destrói, por exemplo, a floresta amazônica ou o nosso cerrado aqui, você compra com essa convicção e você aceita até pagar um pouco a mais por causa disso. E no meio do caminho, quando você descobre que você foi enganado, que é uma farsa, você deixa de comprar na hora. Isso é que nem pólvora. Todos os consumidores, ainda mais agora que nós temos acesso à informação tão fácil, né? Pela internet, por esse programa mesmo, você acaba atingindo quase todos os consumidores e eles deixam de comprar. A empresa perde valor de mercado, ela perde, quem vende para ela às vezes deixa de vender, porque não quer ter o seu nome atrelado a uma empresa, por exemplo, corrupta, a uma empresa que destrói o meio ambiente. Então, hoje, quando você tem o compliance ambiental muito bem estruturado, você pode inclusive utilizá-lo para marketing, mesmo da sua própria empresa. Você pode mostrar para o mundo que essa empresa do agro, ou enfim, ela respeita o meio ambiente e ela não só respeita o meio ambiente, como ela segue à risca todas as leis, resoluções aqui do país e de fora. O mapa saiu na frente, como eu bem disse, né? Há uma lei que vai criar o compliance na administração pública federal. O nosso mapa já sai na frente para dizer, olha, tudo bem, a lei está em andamento, mas nós aqui já temos desde 2017. A lei é de 2019. E por que a lei surgiu? Por causa dos 2 desastres, Brumadinho e Mariana. Então, a lei só pensaram no âmbito legislativo federal quando ocorreram 2
desastres. Que o compliance, ele é para isso, é para prevenir também. Ele mostra para a empresa o que a empresa tem que fazer para evitar o dano. Ou, quando não dá para evitar o dano, para mitigar esse dano, para reduzir esse dano. Então, em 2019, propuseram essa lei, mas o mapa desde 2017. Agora, em março, de novo, ele altera o selo, tá? Se tornando, inclusive, mais rígido. Esse selo, para quem não sabe, é anual, ou seja, não é que você tirou o selo hoje e acabou. Não, você tem que todo ano comprovar que aquilo que aquelas informações, elas não só são verdadeiras, como elas continuam, tá? Então, o mapa, ele sai na frente, ele está de parabéns. O nosso mapa, a nossa agricultura, o nosso agronegócio, ele é o que de fato está puxando o debate do meio ambiente, tá? Quando, por exemplo, você vê alguém fazendo alguma crítica ao Brasil, é raro a crítica ser ao mapa, ao Ministério, aos nossos produtores, é muito raro, tá? Quando ocorre algum problema ambiental ou, enfim, ou corrupção, tal, é fácil perceber que é uma minoria, muito minoria, não chega nem a 1%. Então é por isso que o nosso agronegócio, ele é vitorioso, tá? Eu tenho certeza que vai ser cada vez mais. E compliance é que nem aquela famosa frase, né? O boi, quando ele chega, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. As empresas vão ter que fazer, mais cedo ou mais tarde. É muito melhor que seja mais cedo, para elas já aproveitarem o marketing inicial, para elas conseguirem cada vez mais brilhar no mercado altamente competitivo. Então isso, em resumo, é o compliance ambiental e a importância do compliance ambiental. E assim, eu gostaria até de te parabenizar, porque é um tema, vamos dizer assim, praticamente novo, tá? E você, o Minuto do Agro, Goiás, traz esse debate para cá, esse pioneirismo para cá, para mostrar, porque todos nós sabemos que Goiás é um dos grandes líderes do agronegócio, é o pulmão do Brasil, de fato, tá? Então é importante nós estarmos aqui hoje discutindo compliance ambiental, discutindo compliance do agro, no coração do agronegócio. Então, olha, eu sou muito grato, estou extremamente feliz aqui de ter sido convidado, ainda mais por você, porque eu sei que é sempre importante, é muito legal a gente debater com pessoas que entendem da matéria, né? Porque às vezes a gente começa a falar e olha para a pessoa e ela fica nos olhando com uma carinha assim de, meu Deus, ele está falando o quê? E você vai ficando um pouquinho desanimado, mas contigo assim é sempre aquela animação. Você não ficou aqui falando até? Tá? Obrigado. Obrigada, doutor Leandro, pela sua presença aqui, por essa brilhante explanação. Muito obrigada e sucesso na sua jornada e na sua caminhada. Obrigado. Minuto Agro fica por aqui. Nos acompanhe os nossos canais. Canal 3.2 TV Alego e o canal YouTube TV Alego Oficial. Te aguardo semana que vem. Até breve. Tchau, tchau.